O senhor falou que, além de gostar de pastorear, o senhor prioriza pastorear a sua família. O senhor acredita que o primeiro ministério está dentro de casa? Com certeza, né? O primeiro ministério é o familiar. A pessoa que ministra para outras pessoas, ela tem que ter uma autoridade dentro da sua família. Tem muitas pessoas hoje que elas não têm autoridade para ministrar na vida das pessoas porque ela não tem autoridade dentro da casa dela. Essa é a grande verdade. Então, a gente trata com muitas pessoas, com muitos pastores, com muitos líderes, e eu sempre falo assim, querido, você não tem autoridade para tratar de pessoas hoje. Como que você vai ministrar sobre as pessoas na sua igreja? É a mesma coisa de uma pessoa que fuma, um pai que fuma, ensinar para o filho, na realidade, que ele não deve fumar. Quer dizer, ele não tem autoridade naquilo que ele está falando. Então, hoje, a minha casa, o meu lar, a minha família é a prioridade. Nós temos filhos, nós buscamos ensiná-los na lei do Senhor, com dedicação. Graças a Deus, os nossos filhos, eles estão na igreja, eles estão ali junto conosco. Como eu disse, Moisés toca, a Catherine está aprendendo, a Sarinha quer dançar, o pequenininho que ajuda. Olha só, o Daniel tem 8 anos, ele ajuda no som da igreja. Então, com 8 anos de idade, ele já fuça lá e faz direitinho. Quer dizer, nós estamos engajando os nossos filhos nas coisas do Senhor, mas sempre ensinando princípios da palavra, princípios espirituais, porque é importante. Percebe que os presídios, né, a maioria deles, 70% das pessoas que estão lá são nomes de cristãos. São filhos de crentes que estão lá aprisionados numa penitenciária. Por quê? Porque muitas vezes faltou algo dentro da casa deles. Eu já peguei casos assim, posso falar? Sim, claro. Bizarros, de pastor, de igrejas, não é o caso falar o nome da igreja tradicional, que o menino, ele caiu da laje, o pai foi, era um pastor de igreja, e espancou ele todinho. Depois de ele ter caído de 12 metros de altura. Aí eu pergunto, qual é a autoridade que esse pastor tem como um líder de tratar pessoas? Falta amor. Então a primeira coisa, acho que o pastor ele tem que ter amor pela sua casa e, consequentemente, ele vai ter amor pelas vidas, pelas almas que o Senhor vai colocar no rebanho dele, no pasto dele. O senhor acredita que existem muitos ministros, muitos... pode ser muito, pode ser exagerado, né? Mas há ministros aqui na nação brasileira que não são exemplos para a sua família e ainda assim estão no altar? Tem um monte, tá cheio de pastor aí que a gente pega. No outro dia uma irmã falou para mim, porque eu trato muito a área sexual também, a área conjugal, a gente fala muito. E no outro dia uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, Deus me revelou algo de um bispo, né? Não sei nem quem que é esse bispo, e eu acredito porque era uma irmã de caráter, e ela falou assim, eu fui confrontar, não, fui falar com ele, conversar, bispo, está acontecendo isso, o senhor me mostrou você em adultério, e você precisa se posicionar, você não pode ficar desse jeito aqui na igreja. Ele falou, estou em adultério mesmo e vou continuar aqui, ninguém me tira. Quer dizer, uma pessoa dessa, olha só, isso aqui é princípio de libertação. Quando um bispo desse nível, ele levanta suas mãos para orar pelas pessoas, as pessoas que estão ali, elas vão receber uma coisa que a gente chama de impartição, que é transferência. Pode ter certeza que a maioria das pessoas na igreja vão começar a ter problemas na área sexual. Por quê? A gente tem um princípio do mundo espiritual, você só pode dar aquilo que você tem. É um princípio, uma lei do mundo espiritual. Você só pode dar aquilo que você carrega. E quando um pastor que tem um problema desse no seu lar, na sua família, ele faz isso, ele acaba afetando toda uma igreja. Eu sempre digo o seguinte, pastor Fábio, nós estamos aqui, tem um teto. Pastor, pai, mãe, é teto, é telhado, é cobertura. Quando esse telhado está esburacado, tem brechas, tem legalidades... Quem está embaixo é afetado. Então, se o pastor, vamos lá, a liderança ela tem brecha sexual, toca nos membros na área sexual. Se ele tem brecha criminal, toca a nível criminal. Se ele tem brecha a nível conjugal, financeiro, toca nas finanças, que é o que mais tem hoje. Então, perceba, esse telhado esburacado, ele vai afetar quem está embaixo. E quem está embaixo? Os filhos, os membros, eles vão ser completamente tocados. Então, isso que o senhor está falando é interessante, que nos leva a um questionamento. Então, muitas vezes, por uma comunidade de fé
ter problema nessa questão sexual, o marido trai a esposa trai o marido, vez ou outra sempre tem escândalo naquela igreja, isso pode estar associado à liderança que está sob ela? Pode estar associado, e aí eu faço um gancho. Porque hoje tem muitos principados que regem a igreja. E dentre eles tem um principado chamado Asmodeus, que é um principado da área sexual. Quer dizer, hoje tem igrejas que estão lambuzadas no pecado e na prática sexual. E aí você pergunta, mas pastor, por que tal igreja muitas pessoas caem na área sexual? Novamente, telhado. Se o telhado daquela liderança está esburacado, vai tocar. Se ele é protegido, entenda, você está debaixo do guarda-chuva de Deus, está te protegendo da chuva. Mas se você sai, você vai tomar chuva, você vai colher a consequência climática daquele momento. Agora, esse pastor que tem problemas nessa área, por exemplo, eu peguei um caso, eu posso falar aqui porque ele me permite falar, peguei um caso de um pastor amigo lá em Guarulhos, que quando ele veio me procurar, eu acho legal contar alguns casos para o pessoal entender do que a gente está falando. Ele chegou em mim e falou assim, pastor, eu sou pastor de igreja, eu sou casado, mas sou um ex-homossexual. Sou um ex-homossexual. Mas ele era casado, já tinha uma filha, inclusive, tem uma filha até hoje. E pensa num pastor amoroso, carinhoso, mas ele tinha um problema. Todas as noites vinha uma entidade ter ato sexual com ele. Toda noite. Aí tu fala assim, mas pastor, é um líder. Só que ele não tinha sido ministrado, ele não tinha, na realidade, feito um tratamento de cura, de restauração nessa área. E aí ele veio procurar a gente, eu fiz uma divulgação no Facebook na época, e a esposa dele viu, e ele me ligou, pastor, está acontecendo isso, pode me ajudar? Eu falei, posso. Ele veio, fizemos uma clínica de cura, de libertação, pontuamos, fizemos vários mapeamentos, e aí, claro, a gente averigou onde que estava a porta de legalidade. O que é legalidade? É aquilo que a pessoa autoriza o inimigo a fazer na vida dela. Então tinha algumas legalidades e a gente foi fechando essas portas onde que o inimigo tinha entrado. E ele disse algo para mim, ele falou, pastor, eu não consigo nem meditar mais na palavra. Eu não sei nem o que eu vou fazer mais, eu não sei se eu consigo pastorear, porque a minha mente está embotada, não estou conseguindo. E aí a gente fez um trabalho de libertação, quebramos aquilo na vida dele, ele foi liberto. Eu perguntei, pastor, e como que você está? Pastor, nunca mais aquele demônio do inferno me visitou, porque a porta foi fechada. Porém, ele quis o tratamento. Agora, vamos falar de pastores. Pastores que já têm uma envergadura ministerial. Pastores que muitas vezes já ministram a vida de outras pessoas. Hoje a gente sabe, tá cheio de pregador aí que tem uma vida sexual podre e tá ministrando. Por quê? Não foi tratado, não permitem serem tratados e isso afeta as pessoas. Existe uma influência demoníaca por trás disto? Ou seria só uma deformidade no caráter? Existe duas coisas. Tem gente que deformidade no caráter vai ser sempre, né? Porque a pessoa que ela está na igreja, ela prega a palavra e ela tem essa prática, ela tem uma deformidade no caráter. Mas também existe uma influência. Por quê? Porque, olha só, como eu disse, tem igreja que é regida por essa entidade, que é chamada de Asmodeus. Você entra naquela igreja, eu já tratei igrejas, de fazer um tratamento de cura e libertação com a igreja toda. Você não tem ideia das bizarrices sexuais que as pessoas cometem, mesmo estando dentro da igreja. Aí você fala assim, pastor, mas aquela igreja é uma igreja de palavra. Verdade. Aquela igreja tem um louvor maravilhoso. Verdade. Mas quando chega nessa área, que é uma área privativa do ser humano, muitos não falam. Muitos não tratam. É onde tem muitas pessoas que pecam nos bastidores da sua vida pessoal. E aí é onde que eu entro. Porque nessa hora, essa clínica que a gente faz, eu vou tratar exatamente, não só isso, são várias áreas, mas a gente entra. Aí se a gente pegar aqui 4 pessoas e a gente mapear a vida dessa pessoa e você estiver do lado, você vai ver o tanto de situações que as pessoas têm nessa área. Então, tem muitas pessoas que têm uma influência demoníaca absurda dessas entidades. Caráter, no caso de um líder, com certeza tem um desvio de caráter. Agora, muitas vezes, quando aquilo é permanente, você vê que a pessoa não quer uma mudança, uma coisa é algo acidental, outra coisa, eu digo o seguinte, uma ocorrência não gera uma tendência, 2 ocorrências
Já estamos desconfiados. A terceira ocorrência já é uma tendência, já é desvio de caráter. E quando tem desvio de caráter, já vai vir uma influência muito grande nessa área. Então, infelizmente, pastor, tem muitas pessoas com problemas gravíssimos nessa área. São pessoas que precisam de cura, de restauração. Hoje a gente tem visto pessoas com problemas terríveis na área sexual. No entanto, que eu tenho um livro que eu falo um pouco sobre isso, sobre essa questão da sexualidade. E se eu for abrir a boca para falar dessa área aqui, tem muitas bizarrices sexuais, inclusive no meio evangélico. Hoje você está vendo aí batismo nu. Hoje, não sei se você já viu isso, tem batismo nu aí. Sim, sim. Pelo amor de Deus. Tem uns anciãos de cueca, tem né? uns anciãos de dias aí que estão, acho que ficando desmiolados das ideias. Então, assim, tá tendo batismo nu. Hoje tem doutrina da lambida. O pastor lambe as nádegas das irmãs. Hoje tem pastor que está muitas vezes querendo ungir as partes íntimas das irmãs. Quer dizer, olha só que coisa Mas absurda. essa bizarrice não é no Brasil, está sendo mais em outros países aí, né? No Brasil eu não vi ainda. Não, tem Só o batismo do conjunto lá que estava na piscina e eles aproveitou o momento. Poderia colocar uma roupa mais algumas decente, mas fora, enfim. algumas, mas tem algumas que é na igreja também. E tem. A gente sabe de contextos, né? É assim, eu não gostaria nem de falar assim nesse assunto, mas eu sei que as pessoas precisam ouvir. Mas tem igreja que ela é movida por orgias sexuais nos púlpitos da igreja. Isso é absurdo. Eu conheço.